Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 29 de junho. Um dia importante na Sul-Americana e também na Libertadores da América. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento no jogo do Boca Juniors com o Monagas às 19 horas. Esse é o último vídeo que eu vou fazer de forma adiantada. Então, muito provavelmente você vai me escutar falando a fase de fulano é boa ou é ruim, mas nesse inteirinho que eu tô gravando uma semana antes, pode ser que o time fez 2 jogos muito bons ou 2 jogos muito ruins, ou teve algum desfalque importante, e eu não tenho conhecimento disso ainda, porque eu tô gravando de maneira antecipada, eu não quero deixar vocês sem conteúdo. Mas no vídeo de amanhã, de sexta-feira, eu já vou estar, se Deus quiser, de volta, então vai ficar tudo normal. Mas aqui eu acho que dá pra gente gravar, porque como são jogos da Conmebol, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores, as cotações já abriram, né? Então pode ser que as cotações variem um pouquinho, mas a gente vai ter um caminho melhor para poder gravar, tá bom? Então, só para avisar vocês e chegando ao fim dessa maratona, obrigado pela moral que vocês me deram durante essa paragem, tá? É bom a gente reduzir o ritmo às vezes para dar uma descansada, curtir a família, mas os conteúdos aqui continuaram e esse foi o meu objetivo durante esse ano, manter todos os dias um conteúdo por aqui e eu espero conseguir chegar no final do ano tendo cumprido essa meta. Tá bom? Então vamos começar com Boca e Monagas. Sendo sincero com vocês, eu não acompanhei esse grupo específico do Boca Juniors durante a Libertadores com tanto afinco. O Boca caiu num grupo com Pereira, Monagas e Colo-Colo. O Boca é líder e já está classificado. Porém, aqui existe ainda a chance do Boca não passar em primeiro. É muito difícil de acontecer, mas ainda existe. Por quê? Primeiro critério de desempate é a diferença de gols. O Boca tem 3 gols de saldo positivo, porém o Pereira pode, obviamente existe essa possibilidade, do Pereira vencer a equipe do Colo-Colo e tirar essa diferença de gols. É difícil? É muito difícil porque o jogo do Pereira é justamente fora de casa contra o Colo-Colo. E o Colo-Colo ainda tem chance de classificação porque é um confronto direto. O Colo-Colo vencendo o Pereira, ele vai a 8 e ele passa de fase, desde que obviamente o Monagas não vença a equipe do Boca. Então é um jogo onde o Boca é de bom tom que o Boca vença, mas não é um jogo de extrema necessidade de vitória, porque imaginando-se que o Colo-Colo deve pelo menos empatar com o Pereira, o Boca vai passar em primeiro de qualquer maneira. Por que a gente tem que fazer esse contexto aqui? Para você não cair na pegadinha de abraçar uma cotação do Boca ou muito esmagada, ou talvez pegar um cenário muito esticado do Boca. Porque como a gente tem um adversário mais acessível, que é o Monagas, a gente pode pensar, poxa, o Boca vai passar o carro, vai ser 4-5-0 por aqui. Não tem sido uma fase do Boca tão goleadora e não há necessidade do Boca em fazer tanto saldo. Então, vamos tentar chegar num nível de expectativa mais correto, tá? Existe chance do Monagas passar? Existe. Desde que o Monagas vença o Boca e o Pereira pelo menos perca ali pro Colo-Colo, porque o empate já fica complicado também, porque o Monagas teria que tirar saldo. Então, o melhor cenário possível seria o Monagas vencer, fazer um saldo decente contra o Boca, talvez um 2-0, hoje o saldo do Monagas é -1, e torcer para que o Colo-Colo, se vencer o Pereira, vencer por no máximo ali 1-0, porque o saldo do Colo-Colo é -2, tá? Então é um grupo bem embolado, dá para classificar ainda os 3 aqui de baixo conseguem classificação, dependendo das situações, mas é muito provável que se seguir o curso das águas do Rio, como a gente costuma dizer, Boca Juniors passa em primeiro e talvez o Colo-Colo passe em segundo, tá? Utilizando aqui o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Boca dentro de casa no Campeonato Argentino não tá isso tudo essa temporada, não é à toa que o River Plate já abriu uma vantagem muito grande de pontuação, o Boca não se destaca nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo, os destaques do Boca são muito relacionados a gols de escanteio, tá? Inclusive, olha isso daqui, quantidade de gols sofridos de cabeça por a equipe do Monagas, né? Isso indica que se o Boca tiver dificuldade de penetrar pelo chão, ele pode utilizar as bolas aéreas como uma vantagem. Porém, o Monagas também está numa fase horrorosa. Se a gente buscar os últimos jogos aqui, a gente vai ver um Boca Juniors muito forte dentro de casa, pelo menos no momento que eu tô gravando, tá? O Boca vem de 5 vitórias seguidas e um empate contra o Lanús, e o Monagas fora de casa tá a 5 jogos sem vencer. O último jogo foi contra a Universidade Central fora de casa. E mesmo assim, ó, se a gente puxar os últimos jogos, uma vitória apenas nos últimos 12 jogos do Monagas. Se a gente
gente buscar os últimos 20 jogos, a gente vai achar 2 vitórias. Isso fora de casa. Então é muito difícil de imaginar o Monagas vencendo o Boca por aqui. Essa cotação, ela não agrada. Eu te indicar uma vitória do Boca 1,25, ela é muito complicado. Porém, se você for um trader, esse jogo é interessante. Principalmente se o comportamento do Monagas for um comportamento um pouco mais contido, for um comportamento de uma equipe que vai buscar uma vitória, mas vai buscar uma vitória talvez numa bola parada, vai buscar uma vitória num contra-ataque. Porque se o Monagas optar por, quando chegar na Bombonera, recuar o bloco, você vai ter um Boca Juniors tentando fazer ali uma imposição com um bloco alto, com linha alta, com marcação-pressão, pós-perda, e aí você pode ter um padrão de superioridade que te forneça a oportunidade de trabalhar esse back favorito no primeiro tempo. Se você é Panther, aí é complexo, porque te indicar uma cotação de vitória do Boca em 25, mesmo que o Boca tenha uma boa fase dentro de casa no geral e não só no Campeonato Argentino, no Campeonato Argentino nem tanto, mas juntando as competições o Boca tem ido bem nos últimos jogos dentro de casa, é uma cotação muito esmagada. Então vamos dar uma olhada aqui numa possível oportunidade de deixar essa cotação um pouco melhor e não esticar tanto a corda, tá? A gente tem a oportunidade talvez de trabalhar um -1 do Boca. O -1 do Boca asiático significa que se o Boca vencer por 1 gol de diferença, você tem a sua aposta devolvida. Do que a gente viu por aqui, dos últimos jogos, principalmente do Boca em casa, olha só, 1-0, 1-0, 2-0, 3-1, 2-1, aí uma derrota por 1-0 e por 2-1, ou seja, por 1 gol de diferença, mais uma vitória por 1 gol de diferença, uma derrota por 1 gol de diferença. Então não é uma temporada do Boca tão goleadora. É difícil você achar vitórias do Boca por 2 gols de diferença. E aí é complicado a gente apostar no -1, porque o -1 implica que, beleza, vou ter minha aposta devolvida se vencer por 1 gol, mas ele tem feito uma vitória por 2 gols com pouca frequência. Já o adversário, vamos dar uma olhada, ó, derrota por 1 gol de diferença, 1 gol de diferença, 1 gol de diferença, aí aqui uma derrota por 3 gols de diferença, uma derrota por 1 gol de diferença, um empate, aqui uma derrota por 4 gols de diferença, mas aí era o Bolívar, e nessa situação aqui de amistoso, então não dá para... O Bolívar dentro de casa é muito forte na altitude, não dá para levar isso em consideração. Aqui mais um amistoso, uma derrota por 2 gols de diferença, aqui uma derrota no campeonato venezuelano por 1 gol de diferença, então não me parece uma equipe do Monagas tão boba e não me parece, como a gente já viu também, uma temporada tão goleadora do Boca. Isso não quer dizer que o Boca não possa vencer por 2, 3, 4 gols de diferença, tá? Principalmente porque depois que passar o primeiro gol, se o Monagas vier pra cima com tudo, e ele tem que vir para buscar a classificação, o Boca pode ter espaço para contra-atacar e esse jogo pode sair de um jogo normal, de uma análise, para um jogo aberto. Mas no pré-live, e aí é que tá, né? Eu consigo trabalhar o jogo em live muito bem, tranquilo em relação a trade, mas nessa tentativa de te dar algum cenário pré-live, no pré-live não se encaminha uma situação onde o Boca tem tanta facilidade de golear o jogo. Então, pautando o que a gente acabou de mencionar, eu acho que essas 3 opções aqui podem ser situações interessantes para sua precificação. Eu vou começar de baixo para cima. O primeiro, que é uma cotação mais esmagada, que é o -0,75 da equipe do Boca. Significa que se o Boca vencer por 1-0, você ganha metade da cotação que está ali, 1,35, tá? Não acho, sinceramente, a melhor das opções, mas já é uma cotação maior do que a vitória seca. Você tem a opção do -1, que vai te dar uma cotação entre 1,38 e 1,43 ou até próximo de 1,45, dependendo da hora do jogo. Significa que se o Boca vencer por 1 gol, você tem a aposta devolvida. É muito provável que o Boca consiga uma vitória aqui por pelo menos 1 gol, tá? E uma outra opção, talvez um pouquinho mais ousada, mas que tem uma cotação que me agrada mais, é o -1,25. Significa que o Boca tem que vencer por 2 gols de diferença. Se ele vencer por 1, você tem metade da tua aposta perdida. Imaginando um Boca que não precisa vencer, mas que é de bom tom vencer para não ter nenhum risco de passar em segundo, eu vejo o Boca fazendo o primeiro gol por aqui. Eu vejo o Boca, né? Existe uma grande chance do Boca Juniors abrir o placar. Se o Boca abrir o placar, o cenário do Monagas indica exposição, necessidade, né? Nervosismo, desespero. E isso, numa Bombonera, se o Boca souber aproveitar, eu posso ter o Boca contra-atacando muito bem. E aí esse 1,25 passa realmente a ser talvez uma situação interessante, tá bom? Você pode aproveitar para esperar esse jogo começar, para, né, talvez pegar cotações mais altas, mas no pré-live eu tenho a tendência de olhar mais para esse -1,25, dado ao desespero que pode acontecer com o Monagas caso ele tome o primeiro gol. Óbvio que eu não sou vidente, pode acontecer completamente o contrário, mas dentre as 3 opções, eu acho que essa daqui, pelo que paga, pela recompensa, pode ser a mais interessante. Às 21 horas na Libertadores, Palmeiras e Bolívar decidem em São Paulo, no Allianz Parque, quem será o primeiro colocado desse grupo.
onde já temos a definição dos classificados, pelo menos na Libertadores. Aqui, Barcelona e Cerro Porteño vão definir a vaga para a Sul-Americana, né, os playoffs da Sul-Americana. O Bolívar venceu o Palmeiras no primeiro jogo, mas é muito provável que o Palmeiras consiga dar o troco aqui em São Paulo. E por que eu digo isso? O Bolívar, ele joga no estádio da seleção boliviana e também do The Strongest. Não sei se vocês lembram, The Strongest que venceu o Fluminense, que venceu o River Plate, que perdeu para o Sporting Cristal, e o Bolívar que venceu o Palmeiras na altitude. Então, o Bolívar na altitude, assim como o The Strongest, ele é muito forte. E ele acabou pegando naquela época um Palmeiras que dividia a atenção com a final do Campeonato Paulista. O Palmeiras enfrentava ali o Água Santa, não era uma equipe que poderia causar ao Palmeiras talvez assim tanto desconforto, porém o treinador Abel Ferreira optou por levar uma equipe um pouco mais mista. A equipe perdeu para o Bolívar, é um resultado sinceramente normal, perder na altitude. Depois veio, conquistou o Campeonato Paulista e somou os pontos que precisava no Campeonato da Libertadores e agora chegaram com a mesma pontuação. É muito provável aqui, fora de casa, que o Bolívar tenha dificuldades. Por exemplo, olha só o Bolívar, no geral, quando ele faz jogos dentro de casa, ó, 2-0, 5-1, 1-0, aí aqui 1-1, vamos ver mais um jogo dentro de casa, 5-1 para cima do Royal Paris, mais um jogo aqui, ó, 3-0 para cima do Vaca 10, 3-1 para cima do Palmeiras, beleza? Esses são jogos do Bolívar dentro de casa. Agora vamos filtrar o Bolívar fora de casa. Olha isso, uma vitória contra o Cerro Porteño na Libertadores, o Cerro está numa fase horrorosa, uma vitória contra o Blooming e uma vitória contra o Guabirá, isso no campeonato deles, né? Agora dá uma olhada no restante, é derrota ou empate, porque o Bolívar fora de casa, ele não faz jus, né? Ele não tem a altitude, na maioria das vezes, e o seu mando de campo para poder ajudar. E dentro de casa, o Palmeiras está assim, ó. Vamos buscar uma derrota do Palmeiras dentro de casa? Vem comigo, senta aí na cadeira. Não consegui achar, não consegui achar. Fui até onde deu no histórico e não consegui achar a última derrota do Palmeiras em casa. Me ajuda aí. Quando é que foi a última derrota do Palmeiras? Vou pesquisar. Última derrota do Palmeiras no Allianz. Foi em julho de 2022, uma derrota por 2-0 para o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. De lá para cá, e essa reportagem era do dia 12 de maio, tinham sido 21 vitórias e 6 empates. E olha como já passou. 12 de maio foi aqui, ó, contra a Tombense, né? Então já passou mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. E ainda não tivemos uma derrota do Palmeiras. Esse é o adversário que vai enfrentar o Bolívar. Então, acho que é chover no molhado aqui e falar aqui, acho que a gente pode procurar alguma coisa a favor do Palmeiras, né? E o Palmeiras já se mostrou contra o Barcelona de Guayaquil uma equipe que consegue buscar recuperação de resultado, tá? Contra o Barcelona tomou 2-0 e buscou um 4-2. Então o Bolívar pode até talvez fazer uma gracinha, mas o Palmeiras tem condição de buscar uma recuperação de resultado aqui. Eu posso até mostrar para vocês o PDF de apoio que mostra, pelo menos nesse momento, tô gravando esse vídeo muito antes, as vitórias do Palmeiras em casa. Lembrando, o Palmeiras ainda vai receber o Botafogo dentro de casa, pode ser que tenha acontecido ali alguma coisa, mas nesse momento, 12 gols marcados, 5 gols sofridos, 4 vitórias em 5 jogos, em 100% das vezes o Palmeiras foi o primeiro a marcar, tá? O Bolívar fora de casa teve 2 vitórias apenas no seu campeonato da Bolívia, 14 gols marcados, 13 gols sofridos, não tem tanta superioridade no primeiro e nem no segundo tempo. Palmeiras excelente de bola aérea, tá? O Bolívar, o que o Bolívar vai fazer nesse jogo? Vamos criar um cenário decente por aqui. Se eu tenho um Bolívar na frente com a mesma pontuação por conta do saldo de gols, o que o Bolívar precisa fazer para se classificar em primeiro? Proteger o resultado. Pelo menos empatar isso aqui. O empate garante o Bolívar na primeira colocação. Aí que é que talvez pode ser o erro do Bolívar. Se o Bolívar vier só com o intuito de empatar, o Bolívar vai se fechar, vai dar ao Palmeiras a bola e o Palmeiras pode usar, além da sua qualidade no chão, na sua bola aérea para punir o Bolívar. Porque o Palmeiras já vai ter todo mundo de volta. No jogo agora que aconteceu contra o Bahia, o Palmeiras, tô gravando na manhã seguinte, o Palmeiras perdeu para o Bahia. Muitos jogadores desfalcaram por conta da seleção. Nesse jogo, muito provavelmente, todos os jogadores já vão estar ali. O Gomes, que é um excelente cabeceador, e o Palmeiras vai muito utilizar dessa bola aérea se o Bolívar estiver muito fechado, tá? Então vamos imaginar um cenário por aqui. Nós temos uma cotação de 1,14. Para você que é trader, já tá tranquilo. Você vai ter uma cotação na Betfair ali próximo de 1,30. O Palmeiras, se encontrar uma equipe muito recuada, vai ter uma imposição dentro de casa com apoio da torcida muito grande, com uma pressão pós-perda muito grande. Isso provavelmente vai fornecer a você uma oportunidade de estar a favor do Palmeiras sem perder nada, que é o que a gente gosta, né? Um back tranquilo, né? Estar a favor de um time de maneira tranquila, sem sofrer tanto risco ou
risco nenhum. Até o momento, obviamente, que o Palmeiras cansar ou recuar ou o Bolívar começar a sair pro jogo. Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do Palmeiras 1,14, apesar de achar que o Palmeiras ganha o jogo. Vamos procurar um cenário um pouco mais ousado pra gente encontrar uma cotação um pouco mais alta. Tá? Começamos aqui por volta do -1. O -1 ainda está com uma cotação de 1,20 e poucos. Significa que o Palmeiras tem que vencer por mais que um gol de diferença e um gol você devolve. Não gosto, tá? Vamos começar falando aqui, vamos começar a abrir conversa aqui no -1,25. Cotação próxima de 1,40 em algumas casas. -1,25 significa que o Palmeiras, se vencer por um gol de diferença, você perde metade. Gosto de partida, tá? Acho que o Palmeiras é plenamente capaz de vencer esse jogo por mais do que um gol de diferença, principalmente porque se ele estiver na frente, não vai restar nada ao Bolívar a não ser sair pro jogo. Porque perdido por 1, perdido por 20, tá? Porque aí, quando o jogo estiver desempatado, se o Palmeiras estiver na frente, o saldo não vai importar mais, porque aí o Palmeiras vai estar chegando a 15 pontos e o Bolívar vai estar ficando com 12. E aí, resta ao Bolívar o quê? Fazer de tudo para empatar o jogo. Então aí o Palmeiras vai ter a sua melhor arma possível, que é o contra-ataque. Essa equipe do Abel contra-ataca muito bem. Então gosto de partir desse 1,25. Vamos abrir conversa com esse 1,25. O 1,5 não é ruim também. Força o Palmeiras a vencer por 2 gols de diferença e caso ele não vença, você não vai ganhar nada. Nem perder metade, vai perder cheio, tá? E temos o -1,75. Se o Palmeiras vencer por 2 gols de diferença aqui, você ganha metade. Se ele vencer por um gol de diferença, você não ganha nada. Mas já é uma situação mais ousada. Eu ficaria entre essas 3 opções aqui, tá? Aonde pode acontecer o -2, -2,25 ou uma goleada do Palmeiras? Caso o Palmeiras abra o placar cedo, o Bolívar saia pra cima igual um maluco, e eu imagino que uma hora, se isso acontecer, ele vai vir pra cima igual um doido, e aí o Palmeiras pode devolver aquela pequena goleada que sofreu na Bolívia para o Bolívar nesse jogo, tá? Então aí sim seria legal se você quiser trabalhar no live a favor de gols, espera o Palmeiras abrir o placar, porque pode ser um jogo muito interessante. Inclusive a gente pode olhar aqui o over e under, o over 2,5, ele tá com uma cotação meio esmagada. Eu gosto de pensar num cenário para mais 2 gols se o Palmeiras já estiver na frente do placar no segundo tempo, tá? Então pensa assim, ó, Palmeiras terminou o primeiro tempo ganhando de 1-0. Gosto de pensar num Bolívar tendo que vir para cima e buscar mais 2 gols por aqui. Esse 2,5 no segundo tempo pode estar aí por volta próximo de 2, talvez. Vai ser interessante. Agora, para uma aposta pré-jogo, eu gosto de abrir conversa aqui com -1,25 e não acho ruim esse -1,5, tá? Acho difícil o Bolívar vencer o Palmeiras no Allianz e caso o Bolívar esteja atrás do placar, é muito mais provável que a gente veja gols do Palmeiras do que do Bolívar. E enquanto o jogo estiver empatado, o Palmeiras pode usar muito dessa bola aérea para abrir o placar. O Palmeiras tem sofrido gol com frequência dos seus adversários, mas ao mesmo tempo também tem conseguido fazer, então isso pode facilitar também para você que vem para trabalhar somente o over. O -2 pode caber? Pode, mas é uma situação bem mais arriscada, né? Então você poderia dosar entre esse -1,25 e o -1,75, tá? Acho provável que o Palmeiras vença e se ele fizer o gol primeiro, acho provável que ele consiga vencer por uma margem até maior do que 2 gols. Às 21 horas na Sul-Americana, eu quero analisar 2 jogos do mesmo grupo ao mesmo tempo, porque eles se entrelaçam de alguma maneira. Botafogo e Magalhães e LDU e César Valerro. Por quê? Nesse momento, o Botafogo é líder do grupo, joga dentro de casa contra o Magalhães com 9 pontos e com um saldo igual ao saldo da LDU. O que provavelmente está fazendo o Botafogo ficar na frente é o número de gols marcados. Imagino que seja isso, tá? A diferença de gols, imagino que seja isso. Se a LDU, que enfrenta o fraco César Valerro, que não tem chance de mais nada, as duas equipes já estão eliminadas, tá? O que define esse grupo, esses jogos definem quem passa em primeiro e vai para as oitavas e quem passa em segundo e vai para os playoffs. Pré-oitava de final, né? Pré-jogo decisivo. Então, eu tenho uma situação da seguinte maneira. Quem fizer mais gols contra as equipes fracas, provavelmente passará em primeiro. Nesse momento, o Botafogo começa com vantagem. Se o Botafogo fizer o mesmo placar da LDU, o Botafogo passa em primeiro. E esse empate do Botafogo contra a LDU lá, e o Lucas Perry pegou muito naquele jogo, foi um excelente resultado, porque enfrentar a LDU na altitude de Quito é complicadíssimo. E o Botafogo conseguiu se safar, tomou um bombardeio, mas conseguiu se safar. Então, aquele empate não pode ser em vão. O Botafogo tem que vir aqui e destruir o Magalhães no Newton Santos. É fácil? Não é. Mas o Magalhães fora de casa foi uma equipe que perdeu as 2 e tomou 7 gols em 2 jogos. O César Valerro empatou uma e perdeu outra. O César Valerro conseguiu empatar contra a própria equipe do Magalhães. Já o Botafogo e a LDU empataram um jogo e venceram outro.
E esse empate foi justamente contra o rival de classificação, que é, no caso, respectivamente, Botafogo e LDU. Então, o que a gente pode olhar por aqui? Vitória dos dois favoritos e provavelmente com uma margem maior de gols, tá? Porque as duas equipes disputam isso. Se a LDU fizer 1, o Botafogo fizer 2, passa o Botafogo. Se o Botafogo fizer 1, a LDU fizer 2, passa a LDU, porque o saldo é igual, tá? E aí não vai ter. Se ficar com saldo igual, aí a gente vai ter outro critério de desempate, que muito provavelmente é o número de gols marcado. Agora, se eu tenho uma LDU passando o saldo, aí a pontuação é a mesma, mas a LDU ficaria na frente com o saldo. É mais fácil a gente ver uma goleada do Botafogo ou da LDU? Sinceramente falando, depende muito do adversário. Os dois adversários já estão eliminados. O César Valerro foi uma equipe que tomou 13 gols, o Magalhães 12. Porém, enfrentar a LDU lá em Quito é muito mais complexo. E eu não duvido que a LDU consiga fazer mais do que 2 gols na equipe do César Valerro. Então a gente tem que partir de um ponto que o Botafogo vai precisar pelo menos fazer uns 2 ou 3 gols no Magalhães. Botafogo que é líder do Brasileirão no momento que eu estou gravando, quinta-feira, dia 22 de junho, tá? O que a gente tem de cotação? Primeiro, para você que é trader, acho que vão ser 2 jogos interessantes para você trabalhar um back favorito no primeiro tempo, tá? A LDU já começa pressionando seu adversário desde o início e muito dificilmente César Valerro e Magalhães vão apresentar algum tipo de tentativa de fazer alguma coisa, porque eles já estão eliminados. Então é muito provável que a gente tenha tanto o Botafogo quanto a LDU oferecendo para você uma oportunidade para trabalhar um back favorito no primeiro tempo. Aí colocar uma stream do lado da outra, se você tem aí alguma plataforma de stream, ver quem está se saindo melhor nessa imposição e escolher o seu jogo para trabalhar, tá? Agora, se você é punter, cotação de 1,18, nem a cotação de 1,25, eu vou te indicar por aqui. Vamos dar uma olhada no Botafogo e pensar num cenário plausível. O Botafogo vencendo esse jogo por 1 gol de diferença é pouco, vai te pagar pouco, tá? Essa por volta aqui, os handicaps asiáticos para baixo de 1 aqui, vão te pagar muito pouco. Para começar a conversa, o menos 1,25 tá por volta de 1,40. Eu já começo a gostar daqui, tá? Significa que o Botafogo tem que vencer esse jogo por 2 gols de diferença. Se ele vencer por 1, você perde metade. Gosto, tá? É um cenário ainda fraco, o Botafogo conseguiria fazer mais? Conseguiria, mas eu gosto. Porque ao longo dessa semana, o Botafogo vai enfrentar o Cuiabá e depois ele vai enfrentar o Palmeiras no fim de semana. Então pode ter tido alguma coisa ali do Botafogo ter perdido a liderança do campeonato, ou o Botafogo tá até mais esticado no campeonato, e esse humor ele vai interferir na Sul-Americana. Se o Botafogo vem muito bem no Brasileiro, ganha do Cuiabá, ganha do Palmeiras, ou empata com o Palmeiras, mantém, o Palmeiras perdeu pro Bahia, né? Mantém a liderança, ou então estica a liderança um pouco mais, você tem um Botafogo mais animado, mais empolgado, né? Mais entusiasmado. Se você tem um Botafogo que perdeu pro Cuiabá e vem e toma mais uma do Palmeiras, perde a liderança, você já começa a ter um Botafogo um pouco mais murcho. O emocional dos caras já vão começar a dar um pouco de sinal de nervosismo. Então tudo isso interfere. Na hora do jogo, ficaria muito mais fácil tomar essa decisão, tá? Quando estiver mais próximo. Mas olhando daqui 7 dias antes, eu começo a partir desse menos 1,25. O menos 1,5 não vai te tirar metade da stake se o Botafogo só fizer um gol. Se ele só fizer um gol, você vai perder a stake inteira. Mas ele vai te pagar um pouco mais se o Botafogo fizer 2 gols, tá? E o menos 1,75, se o Botafogo fizer 2 gols, você vai receber metade dessa odd de 1,75 que tá aqui. Você pode pegar ela até um pouco mais alto. Eu gosto de pensar nessas duas opções aqui, tá? Ou menos 1,25 ou menos 1,5. Aí vai de acordo com o teu risco. Você pode esticar talvez para o menos 1,75 ou menos 2, mas eu acho que esse menos 1,25 ou menos 1,5 asiático vai estar de bom tamanho, tá bom? Não tô vendo também o Botafogo fazer 8 gols, 5 gols aqui, mas enfim, isso é só no cenário pré-live e gosto de pensar nessa vitória do Botafogo por 2 gols de diferença. Na LDU, a cotação da LDU já é um pouco mais alta, muito provavelmente por conta do adversário. O César Valerro me parece um adversário um pouco mais chato. Dentro de casa, a LDU tem excelentes resultados, né? A gente consegue ver aqui pouquíssimas derrotas da LDU em casa. Temos uma aqui para o Barcelona, que é um adversário difícil. Uma num amistoso para o El Nacional por 1-0. Outra para o Orense. E o restante, ó, é empate ou vitória, tá? Então eu acredito numa LDU também vencendo com pelo menos 2 gols de diferença. Vamos partir com o mesmo cenário do Botafogo, o menos 1,25. Já temos uma cotação bem melhor. Uma cotação próxima de 1,50. O Botafogo está em 40. Então eu também vou ficar nesses dois cenários aqui, ó. Menos 1,25 e o menos 1,5. Para você que está fazendo sua precificação, se você quiser partir de algo mais arriscado que isso, sem problema. Lembrando
Eu não sou tipster. O Theo mandou eu entrar. Não tô mandando nada, pelo amor de Deus. Eu sou um aprendiz de punter, tá? Eu não trabalho em casa de aposta. Se eu tiver uma conta em casa de aposta, é muito. Eu trabalho em exchange. Trabalho na Betfair, numa bolsa esportiva. Vai fazer 12 anos no final desse ano. Então, a minha experiência é no live. É trabalhar ao vivo, com correção de preço, comprando e vendendo posições, identificar padrão e valor por meio da leitura de jogo. Isso aqui eu ainda tô aprendendo. Mas do que eu tô imaginando para cenário, eu imagino uma LDU vencendo com 2 gols de diferença para ter que buscar esse saldo, né? E aí é aquela coisa. Foi pro intervalo, Botafogo tá vencendo por 2-0, a LDU tem que fazer, se tiver vencendo também vai ter que fazer mais um. E assim vai indo, tá? Agora, se o Botafogo estiver perdendo o jogo ou empatando, aí já complica também um pouquinho, tá? Mas mesmo assim, vou partir desse 1,25 aqui com a LDU, que significa que se a LDU vencer por 1 gol de diferença apenas, a gente perde metade da stake, tá bom? Nas opções de jogos extras para essa quinta-feira, começamos às 8h35 da manhã no campeonato chinês entre Xangai Port contra o Benjin Goan, tá? Lembrando, o Xangai Port mudou de nome e tudo mais, tá aqui como o primeiro colocado. A última derrota foi há 2 jogos atrás, uma equipe que fora de casa tem a melhor campanha, tá invicto ainda. É um dos únicos invictos aqui junto com esse time aqui de baixo. Esses dois, né? O Tianjin Tiger também tá invicto fora de casa. E dentro de casa, a equipe do Beijing Goan também tá invicta. Então é um adversário complexo. Não é à toa que as cotações aqui estão mais altas. Então se for trabalhar muito cuidado, pode até ser um jogo bom para correção de preço. Segundo jogo, deixa eu fechar esse daqui. É esse aqui, ó. National Bank do Egito contra o Al Ahly. Não temos cotação ainda, mas o Al Ahly faz um jogo ao longo dessa semana, hoje, né, contra o Aras El Rodod, que eu acho que é assim que se pronuncia. Alguém já me explicou no comentário, mas eu não consegui prestar atenção na pronúncia ainda, mas eu vou aprender. O Al Ahly tem que buscar os jogos atrasados, né, foi favorecido demais por ter sido adiado os jogos para ele conseguir vencer a Liga dos Campeões da África. O Al Ahly ainda tem essa disputa aqui e muito provavelmente por estar 6 jogos atrás, deva conseguir esticar até uma vantagem para cima dos seus adversários. Vai ficar de olho aqui nessa possível vitória do Al Ahly, tá? Às 16h15, o Vikingur Reykjavik enfrenta o Fylkir, que é uma das últimas equipes colocadas do Campeonato da Islândia. O Vikingur é o melhor time. Fora de casa tem uma das melhores campanhas, está invicto ainda. Vale ficar de olho aqui nessa possível vitória do Vikingur. Às 19 horas, no grupo do Boca Juniors, a gente já comentou sobre isso daqui. O Colo-Colo enfrenta o Pereira. O Colo-Colo, para se classificar, precisa de uma vitória simples contra o Pereira para chegar a 8 pontos e torcer para que o Monagas perca o jogo ou empate o seu jogo contra a equipe do Boca, tá? A cotação do Colo-Colo é de 1,50, vale ficar de olho por aqui. Quem sabe, pode ser uma situação interessante, tá? Outro jogo, às 19 horas, que não vale de nada, mas aí, caso você queira interpretar que o Santos, depois de perder para o Corinthians ontem à noite, tô gravando esse vídeo na quinta, ele precisa dar uma resposta imediata mesmo no jogo que não vale nada, você pode ver para tentar buscar essa vitória do Santos, mas é um jogo que de fato não vale nada, tá? O Santos pode colocar um time completamente misto aqui e focar no Campeonato Brasileiro, que eu sinceramente acho que é até uma boa opção, tá? Inclusive, depois desse jogo, deixa eu dar uma olhada aqui no calendário, depois desse jogo, o Santos vai enfrentar no Campeonato Brasileiro o Cuiabá, fora de casa. Então, sinceramente, seria de bom tom o Santos aqui ignorar esse jogo e talvez até você também fazer isso, tá? Pode ser um jogo complexo aqui para o Santos. Em mais um jogo da Libertadores, o Barcelona contra o Cerro Porteño no grupo do Palmeiras decidem a vaga para a Sul-Americana, os playoffs da Sul-Americana. O Barcelona dentro de casa costuma ser um time mais forte, por isso a cotação do Barcelona é de favorito. Dá para você trabalhar talvez no pré-live ou até mesmo no live nesse jogo. No grupo do América Mineiro, na Sul-Americana, o Defensa e Justiça define a primeira colocação contra o Milionários. Quem vencer aqui se classifica em primeiro. O Defensa joga por um empate também, poderia se classificar em primeiro. Porém, no jogo do América contra o Peñarol, que acontece no mesmo horário, o América também tem chance de se classificar, porém em segundo lugar por aqui. Ele tem que vencer o Peñarol no Uruguai. Não costuma ser fácil, porém o Peñarol não venceu nenhum jogo, perdeu todos os jogos que fez. Horrível, né? Engraçado como o Peñarol caiu de produtividade, não sei se ignorou a competição. Mas o América precisa vencer. O saldo do América é 3 e o saldo do Milionários, nesse momento, é um saldo de 5. Então o América precisa que o Defensa e Justiça vença o Milionários. Não pode ser empate, porque se for empate,
o América já não se classifica. Então o Defensa tem que vencer o Milionários e quanto mais gol o Defensa fizer, melhor, porque aí o América vai tendo que fazer menos gols contra o Peñarol. E o América tem que vencer esse jogo de qualquer maneira. Se o Defensa fizer 2 gols lá, ele vai tirar 2 de saldo do Milionários. O Milionários vai ficar com saldo de 3. Então, como o América tá com saldo de 3, basta que o América vença por um gol de diferença, tá bom? Agora, se o Defensa fizer 1-0 só lá, significa que o Milionários vai para um saldo de 4. E aí o América, que tem saldo de 3, tem que fazer 2 gols. E assim sucessivamente, tá bom? Aí tem também o segundo critério, que talvez seja o de gols marcados, mas de fato é que o América tem que vencer o jogo. Mas não achem que é tão fácil assim, tá? Não existe jogo ganho. O Peñarol, ele já tá eliminado, mas eu não acho que ele vai entregar esse jogo pro América. O mercado acha. O mercado tá achando que o jogo do América vai ser bem fácil. Sei não, tá? Cuidado. Cuidado, porque o América é uma equipe que cede muita oportunidade para o adversário também, e eu não duvido que a gente possa ter aqui um ambas marcam e a cotação tá próxima de 2. Pode ser interessante. E por último, se você é uma pessoa que gosta de dormir mais tarde, não é o meu caso, Haiti e México pela segunda rodada da Copa Ouro. Se você quiser acompanhar, pode ser uma opção para você que dorme tarde. Beleza? Eu vou ficando por aqui. De novo, muito obrigado pela sua companhia durante esses adiantamentos. Me perdoa aí se eu cometi algum equívoco de cotação. Quando eu fui ver a odd que o Theo falou já estava diferente. É porque eu estou gravando muito antes. Tem jogos aqui como o do México, por exemplo, que nem tem cotação, mas tentando fazer o possível para não deixar vocês sem esse planejamento de trabalho, que é muito importante para mim também. Né? Se eu tivesse aqui, provavelmente eu iria trabalhar esses jogos, então eu fiz com o maior carinho e com a maior seriedade. Não foi qualquer partida que eu selecionei aqui não, foram realmente as que eu provavelmente iria trabalhar. Tá bom? Espero que seja uma semana muito boa para vocês consigam sair em lucro pelo menos. E óbvio, eu vejo muita gente nos comentários falando, pô, eu tive uma semana muito boa, aí eu tive um dia ruim e quebrei. Gente, isso aí é gestão de banca. Não dá para você quebrar num jogo, num dia, numa semana. Cara, isso aí é falta de gestão. Pausa tudo que você tá fazendo, faz uma gestão coerente, não queira andar mais rápido do que o seu corpo pode. Vamos usar essa metáfora aqui. Vai devagar, o crescimento ele é realmente devagarzinho. Não existe dia perfeito. Não dá para ficar sonhando que todos os dias vão ser lucro todo dia. Não dá para ficar achando que você não vai ter uma semana ou um mês negativo. Perder nas apostas esportivas é a coisa mais normal do mundo. Se você não aprender a perder, você não vai ganhar, tá bom? Perder um jogo, ganhar 2, ou perder 2, ganhar 1, e assim vai indo. É devagarzinho, tá? Aprenda a conviver com a perda, senão você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E sempre tenha gestão de banco. Beleza? Fica com Deus, um grande abraço e até sexta-feira, se Deus quiser, eu de volta já gravando em horário normal para vocês. Um abraço.